Amber Alert, ou Alerta Amber, é um sistema que alerta o possível sequestro de crianças e adolescentes. Ele foi criado em 1996 nos Estados Unidos, depois que uma criança de 9 anos do Texas foi sequestrada e posteriormente encontrada sem vida. Nos Estados Unidos, os alertas são emitidos através de todos os tipos de veículo de comunicação, incluindo veículos tradicionais como rádio e televisão, e atualmente veículos ligados à internet, como as redes sociais, sinais eletrônicos de trânsito e até mesmo outdoors comerciais eletrônicos. Em redes como GPS ou Google Maps, os cidadãos recebem um alerta Amber se estiverem ou pesquisarem por uma localização específica onde uma criança tenha desaparecido e possivelmente tenha sido raptada. No vídeo de hoje vamos entender melhor o caso que fez o alerta Amber ser aprimorado no estado de West Virginia depois de, infelizmente, ter falhado em seu objetivo. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivologia. No vídeo de hoje vamos falar do caso de Scarlett Nisse e como os investigadores descobriram que suas amigas de 15 anos tiraram sua vida. Mas antes disso, quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e também para se inscreverem aqui no canal. Aqui no canal temos vídeos semanalmente de casos criminais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de se tornar um inscrito. Por hoje o recado é esse, então vamos para nosso vídeo. Scarlett Nisse nasceu em 1996. Na época da nossa história, ela tinha 16 anos e morava em uma pequena cidade com menos de 2.000 habitantes chamada Star City, localizada no estado americano de West Virginia. Ela frequentava o colégio University High School nas proximidades de Morgantown e tinha um emprego de meio período em um restaurante chamado Wendy's. David e Mary, os pais dela, assim como as pessoas próximas, a descrevia como uma boa menina que era extrovertida e alegre e estava sempre rindo e que tinha uma risada contagiante. Quando tinha 8 anos, Scarlett conheceu sua melhor amiga, Sheila Eddy. Elas eram extremamente próximas e os pais de Scarlett tratavam a Sheila como se fosse uma filha, devido ao tempo que a menina passava na casa deles e também por gostarem muito dela. No primeiro ano do ensino médio, Sheila e Scarlett se distanciaram devido à mudança de colégio de Sheila. Nesse período, Scarlett conheceu uma outra menina chamada Rachel Schoaf, com quem também fez uma grande amizade. No ano seguinte, Sheila retornou para o colégio onde Scarlett e Rachel estudavam e aparentemente a nova amizade de Scarlett não foi um problema, já que Sheila e Rachel se deram super bem e juntas formaram um lindo trio de amigas. Quando começaram a estudar juntas, Skyler, Sheila e Rachel se tornaram as três mosqueteiras. Colegas de classe e amigos próximos disseram que era quase impossível você ver uma sem a presença das outras duas. E nos momentos em que as três se reuniam para fazer qualquer coisa, elas sempre gostavam de fazer fotos e vídeos para postar em suas redes sociais. Mas é claro que nem tudo são flores, até porque do contrário, esse vídeo nem estaria sendo feito. Com o decorrer do tempo, Sheila e Rachel, como adolescentes descobrindo o mundo, foi ficando mais deslumbradas com suas experiências com o sexo, o álcool e também outros tipos de drogas. Nesse momento, Skyler, que também estava descobrindo esse mundo, mas parecia a mais conservadora das três, foi ficando cada vez mais deixada de lado. Mas relevando as vezes que era esquecida, as vezes que Sheila e Rachel lembravam dela e a convidava para sair, Skyler não se recusava a ir com elas, principalmente nas madrugadas, quando pulava a janela de seu quarto e saía escondida de seus pais. Na manhã de 6 de julho de 2012, o pai de Skyler, saindo para o trabalho, estranhou quando olhou em direção ao quarto da filha e viu a porta trancada, o que aparentemente não era algo comum de acontecer. Mas naquele momento ele não se preocupou porque apenas imaginou que a filha ainda estava dormindo e então apenas seguiu para o seu trabalho. Mas mais tarde naquele dia, quando Dave voltou para casa para almoçar, percebeu que a porta do quarto continuava trancada. Então ele teve que dar um jeito para entrar e quando finalmente ele conseguiu, ficou preocupado ao ver que a filha não estava lá. Olhando pelo quarto, Dave não notou nada de diferente, mas quando olhou do lado de fora encontrou um banquinho debaixo da janela que estava aberta, que provavelmente Skyler utilizou para sair de casa escondida na noite anterior.
Com isso, Dave falou com sua esposa Mary, que também ficou preocupada, mas disse que provavelmente a filha estava com as amigas. E mesmo sem conseguir falar com ela, eles decidiram esperar até o momento que Skyler entrava no trabalho, pois não era comum ela faltar no serviço. Passado algumas horas, o desespero de David e Mary começaria. O restaurante em que Skyler trabalhava ligou para eles para saber o motivo da ausência da menina. Nesse momento, David e Mary, extremamente preocupados, começaram a ligar para todos os amigos e conhecidos de Skyler. A maioria das pessoas disseram não ter visto a menina naquele dia, mas quando falaram com Sheila, eles começaram a entender uma parte do que poderia ter acontecido. Sheila confirmou que ela, Rachel e Skyler havia saído escondidas na noite anterior. Porém, afirmou que por volta das 11 da noite, levou Skyler de volta para casa, deixando ela 2 quadras antes de chegar na residência. Ela fez isso porque, segundo ela, Skyler falou que não queria correr o risco de acordar os pais com o barulho do carro. Depois que desligaram o telefone, a dúvida surgiu: o que teria acontecido com Skyler depois que Sheila deixou ela em casa? Com a suspeita de algo mais grave ter acontecido com Skyler, finalmente a polícia foi acionada. O complexo de apartamento onde a menina morava tinha diversas câmeras de segurança e os pais da menina logo encontraram uma gravação da noite em que ela desapareceu. Apesar da qualidade da imagem não ser uma das melhores, em uma das gravações dava para ver Skyler saindo de sua casa por volta de 00:30 e entrando voluntariamente em um carro desconhecido. Infelizmente, não foi possível identificar de quem era o carro, mas mesmo assim, as imagens foram entregues para as autoridades. A esperança de Mary e Dave era que um alerta Amber fosse emitido, mas naquele momento, os policiais entenderam que o caso de Skyler não cumpria todos os requisitos para isso. Em West Virginia, naquela época, para que um alerta Amber fosse emitido, era necessário que o caso da criança desaparecida atendesse a 4 critérios. A pessoa desaparecida ser menor de 18 anos, acreditar que a criança ou adolescente desaparecido tenha sido sequestrado, a possibilidade dele estar correndo risco de vida ou de se ferir gravemente e ter evidências suficientes para acreditar que emitir um alerta Amber seria realmente útil. No caso de Skyler, como as câmeras de segurança mostravam ela entrando no carro voluntariamente, os policiais acreditavam que a menina poderia ter fugido de casa em um ato de rebeldia, não que ela teria sido sequestrada, o que não atendia aos critérios e por isso o alerta não foi emitido. Passaram dias desde o desaparecimento e as notícias sobre Skyler não chegavam. Nesse momento, excursões de procura aconteciam e além de Mary e Dave, amigos da menina como Sheila também ajudaram nas buscas. Rachel também se dizia preocupada, mas infelizmente não conseguiu participar das excursões, pois estava em um acampamento religioso junto aos membros de sua igreja. Em determinado período da investigação, a vida pessoal de Skyler começou a ser investigada. O objetivo disso, segundo os investigadores, era tentar encontrar possíveis motivos que poderiam fazer a menina querer fugir de sua realidade. David e Mary tinham um bom relacionamento e eram muito próximos da filha, então esse motivo foi descartado. Não era evidente que ela tinha problemas na escola ou no trabalho, ou pelo menos nada tão grave que fizesse ela querer fugir dessa maneira. Também não era do conhecimento de ninguém que ela tinha um namorado que a faria abandonar tudo, e com isso a tese que ela teria fugido voluntariamente foi enfraquecendo cada vez mais. Escassez de evidências sólidas para o desaparecimento, a velha fofoca começou a se espalhar entre os conhecidos. Na escola onde a menina estudava, começou a rolar um boato que Skyler teria ido a uma festa na noite em que desapareceu. Nela, ela acabou fazendo uso de um tipo de droga mais pesada do que ela estava acostumada, o que acabou levando ela a ter uma overdose que tirou a sua vida. As pessoas da festa, supostamente adolescentes sem juízo, teriam ficado assustados quando perceberam a menina morta e
tiveram a brilhante ideia de esconder o corpo dela para evitar um possível problema com as autoridades. O que provavelmente não é uma boa ideia se você não quer ter problemas com a polícia. Entretanto, esse rumor ou nenhum outro que surgiu no decorrer da investigação mostraram evidências o suficiente para que ao menos fossem checados, até porque nesse momento algo mais relevante começou a chamar a atenção dos policiais. Por ser as últimas pessoas conhecidas a terem contato com Skyler, Sheila e Rachel logo no início foram chamadas a prestar depoimento. Mas uma coisa que chamou muita atenção dos investigadores era como a história das duas era extremamente idênticas, como se elas tivessem combinado as suas versões. Nos depoimentos, Sheila e Rachel disseram que pegaram Skyler, deram um passeio onde beberam e fumaram e depois levaram ela de volta para casa em segurança. Mas o problema é que repetidas vezes as duas contaram essa mesma história e com os mesmos detalhes e de uma maneira que parecia que elas estavam pensando em suas versões o tempo todo. Mas além do depoimento claramente decorado, surgiu outra evidência que contrariava a versão delas. Passado algum tempo depois de terem acesso aos vídeos das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o veículo misterioso e a quem ele pertencia. Era nada mais nada menos que o carro de Sheila, que poderia ser normal já que ela relatou ter buscado Skyler naquele dia. Mas o problema era esse pequeno equívoco em sua versão dela dizer ter levado Skyler para casa e ter deixado ela lá às 11 horas da noite, quando na verdade elas buscaram e saíram às 00:30. E conforme o tempo passou, além desse, outros pequenos equívocos nas versões das duas começaram a ficar evidentes. Na investigação, os telefones de Sheila e Rachel foram confiscados e foi feito o procedimento que mostra a localização de um aparelho em qualquer dia e horário através das torres telefônicas. No depoimento, Sheila e Rachel disseram que foram em determinados lugares com Skyler, mas analisando a localização dos celulares, os policiais conseguiram descobrir que as meninas estavam em Blacksville, que ficava na zona oposta do local descrito nos depoimentos. Descobrindo essas informações, os policiais confiscaram as câmeras de segurança de alguns estabelecimentos de Blacksville. Foi então que eles conseguiram uma gravação que mostrava as 3 adolescentes dentro de uma loja de conveniência no dia e horário que Sheila e Rachel disseram estar do outro lado da cidade. Com isso, mais uma vez, as duas foram chamadas a prestar depoimento e os policiais questionou as meninas o motivo delas estarem mentindo em suas versões. Quando essas informações chegaram até a mídia, pessoas nas redes sociais também começaram a pressionar as adolescentes a contarem a verdade. Nesse momento, Sheila, que parecia ser a mais esperta e que parecia ser também a cabeça por trás de tudo, continuou mantendo seu personagem e sua versão da história. Mas Rachel começou a apresentar um estresse fora do comum, até mesmo no relacionamento com seus pais, onde em determinada situação a mãe dela teve que pedir ajuda, pois ela teve um surto repentino e estava completamente descontrolada. Com as autoridades desconfiando que as meninas sabiam mais do que diziam saber, as duas foram intimadas a passar pelo teste do polígrafo. No dia do teste, Sheila, mesmo se mostrando extremamente confiante, acabou mostrando inconsistências em sua versão e foi reprovada no polígrafo. Mas a situação mais bizarra aconteceu com Rachel, que indo fazer o teste ficou tão nervosa que se jogou do carro em movimento e tentou escapar correndo a pé. A menina acabou não obtendo êxito em sua fuga e devido a esse e outros episódios de surtos, acabou sendo levada para uma clínica psiquiátrica. É dito que no momento em que estava internada, Rachel estava sendo observada de perto pelas autoridades. Não está claro o que aconteceu com ela nesse período, mas o que se sabe é que assim que saiu da clínica, ela imediatamente foi levada para uma delegacia e confessou o que ela e Sheila haviam feito. No depoimento, os investigadores que esperavam uma confissão mais leve ficaram assustados com as palavras que a menina de 15 anos usou para se expressar. Rachel Schuff, em sua confissão, disse que no dia do acontecido, ela, Sheila e Scarlett dirigiram para um local de mata distante e isolado, onde elas costumavam ir para beber e fumar. Quando chegaram, as 3 sentaram e enrolaram um cigarro e quando foram acender, Rachel e Sheila disseram ter esquecido seus isqueiros. E no momento que Scarlett se distraiu procurando seu acendedor, Rachel e Sheila contaram até 3 e atacaram a menina com uma faca, perfurando ela mais de 50 vezes.
Depois do ataque, Rachel e Sheila esperaram mais algum tempo até Skyler não demonstrar mais reação. Depois disso, elas tentaram fazer um buraco para enterrar o corpo, mas como o solo estava denso e difícil de cavar, acabaram não conseguindo. Devido ao fracasso em cavar o buraco, elas apenas cobriram o corpo da menina com algumas folhas e alguns outros detritos orgânicos que estavam em seus alcances. Depois disso, elas foram até um riacho onde se limparam com alguns produtos e depois de trocarem de roupa, finalmente foram embora. No seu depoimento, Rachel disse que além da faca, elas também levaram roupas reservas, a pá que elas tentaram cavar a cova e produtos de limpeza. Com isso, a adolescente, com ou sem intenção, confessou que o crime foi friamente planejado. Mas a parte que mais assustou os policiais foi quando um dos interrogadores perguntou para Rachel o motivo do crime ter sido cometido. E ela friamente respondeu que ela e Sheila decidiram tirar a vida de Skyler apenas porque não gostavam mais dela. Rachel, em sua confissão, também revelou a localização de onde ela e Sheila deixaram o corpo. Os policiais conseguiram achar o local, mas como exames para confirmar a identidade precisavam ser feitos, nada foi revelado para o público. E mesmo contando a verdade, os investigadores também mantiveram a confissão de Rachel em segredo porque eles queriam coletar mais provas contra Sheila. Sem saber que Rachel já tinha confessado, Sheila continuou mantendo seu personagem de boa moça. No Twitter, a adolescente continuava fazendo post em homenagem à amiga que ela mesma havia tirado a vida. Em uma de suas publicações no Twitter, ela escreveu: "Você sempre será minha melhor amiga, e este é o pior dia da minha vida." Mas no meio dessas postagens, os investigadores encontraram um tweet onde a menina do demônio mostrava sua verdadeira face. Em outro post, Sheila escreveu: "A gente realmente foi no 3", fazendo uma clara referência e um deboche do crime cometido. Apesar de Rachel ter supostamente revelado o motivo fútil de fazer o que fez, a versão de que o crime foi cometido apenas porque as duas não gostavam mais da outra amiga não convenceu os investigadores. Até porque eu não gosto de muita gente e nem por isso eu saio esfaqueando eles por aí. Investigando mais a fundo, os policiais encontraram o diário pessoal de Skyler. Em um de seus textos, a menina revela que um possível namoro secreto estaria acontecendo entre Rachel e Sheila. Em uma página específica, Skyler revela um episódio onde supostamente flagrou as duas amigas. Não é especificado se elas estavam apenas se beijando ou literalmente tendo uma relação mais íntima. E uma hipótese não oficial é contado que talvez a motivação do crime seria porque Skyler estava ameaçando tornar público o suposto romance secreto entre Rachel e Sheila. Essa teoria ganhou um pouco de força também porque alguns colegas de escola das meninas revelaram que meses antes do crime acontecer, Skyler e Sheila estavam tendo alguns desentendimentos, inclusive mandando indiretas em suas redes sociais. Naquele momento ninguém além delas sabia o motivo desses atritos, mas quando veio a público que um suposto romance secreto entre Rachel e Sheila estaria acontecendo, algumas pessoas teorizavam que este poderia ser o motivo. Com todas as provas recolhidas, no dia 1º de maio de 2013, Sheila foi presa em um estacionamento. No carro dela também foi encontrado sangue no porta-malas e as complicações em seu processo fez ela confessar o crime. Ela ficou detida por 1 ano e meio até ir ao tribunal, onde foi considerada culpada por sequestrar e tirar a vida de Skyler. Ela foi condenada à prisão perpétua com a possibilidade de acionar seu direito à liberdade condicional após cumprir 15 anos de sua sentença. O pedido que sua defesa fez para ela ser julgada como menor foi negado, então ela foi mandada para uma penitenciária para adultos, onde ela cumpre sua pena até os dias de hoje. O fato de Rachel Schofield cooperar com a investigação ajudou bastante para que ela não pegasse pena perpétua. Ela também foi considerada culpada por tirar a vida de Skyler e foi condenada a 30 anos de prisão, podendo acionar o seu direito de pedir liberdade condicional após cumprir 10 anos de sua sentença. Ao contrário de Sheila, Rachel mostrou muita emoção durante sua sentença e leu em voz alta um pedido formal de desculpas a Skyler e seus familiares. Por sua contribuição, ela foi beneficiada e permaneceu no centro de
detenção juvenil até quando completou 18 anos e depois foi enviada também a uma penitenciária para adultos. Nesse ano de 2023, os advogados de Rachel acionou seu direito a tentar liberdade condicional. E uma coisa que chamou a atenção da mídia de volta para o caso é que Rachel admitiu que realmente estava em um relacionamento com Sheila e que as duas cometeram o crime porque estavam com medo de serem expostas por Skyler. O juiz negou o pedido de liberdade e até a data desse vídeo ela continua cumprindo sua sentença em regime fechado. Nos Estados Unidos, devido à diferença de legislação de cada estado, os critérios para o alerta Amber é definido pelos legisladores de cada um deles. Em 2013, no estado de West Virginia, onde ocorreu o caso de hoje, um legislador apresentou um projeto chamado Lei de Skyler, que quando foi aprovado, excluiu o critério que para um alerta Amber ser emitido, a criança teria que possivelmente ter sido sequestrada. Para Dave, a exclusão do critério foi um aprimoramento na legislação que ajudaria muitos pais a não passarem pelo que ele passou. O caso de hoje está encerrado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.